Vamos ter uma palavra de oração e, na medida que a gente vai lendo os versículos, nós vamos então meditando em cada um deles para ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. O Evangelho de João é um evangelho muito precioso, onde ele revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus. Tanto é que no Evangelho de João você não vai encontrar a genealogia de Jesus Cristo e nem no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ali no Evangelho de Marcos, Jesus ele é apresentado como servo, um escravo. Também não tem genealogia, um escravo. E Deus também não tem genealogia. Então, só em Mateus, em Lucas, que nós vamos ter a genealogia do Senhor Jesus Cristo, porque Lucas o apresenta como homem e Mateus como um rei, que ele também nasceu da Virgem. E é muito interessante as colocações. Irmãos, é claro que nós já estamos no capítulo 3, já quase no término deste capítulo 3. Claro que o que nós fazemos aqui, irmãos, é apenas colocar um pedacinho de sal debaixo da língua dos irmãos, para que os irmãos depois então possam fazer os estudos nos seus lares. Porque se nós fôssemos ver detalhes e riqueza que tem o Evangelho de João, a palavra de Deus, é claro, nós teríamos ficado ainda no versículo 1. Hoje é a 21 mensagens que o Senhor tem permitido que a gente então conclua ela hoje, mas vamos então buscar a direção do Senhor para esse tempo de reflexão que Ele nos concede. Pai, no nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Pai, para esse momento, para esse tempo, onde a Tua palavra está aberta. Pai, prepara os nossos corações e traga a revelação da Tua palavra e concede-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Pai, esteja concedendo-nos a alegria na exposição, na recepção da Tua palavra. Pai, nós cremos que a Tua palavra, ela penetra os nossos corações e a única que tem esta capacidade e que ela realmente exerça a sua eficácia de purificar a nossa alma, de nos edificar como casa de Deus, para que nós sejamos então um verdadeiro edifício, morada de Ti em espírito. Pai Santo, continue cativando os nossos corações para que sejamos escravos por amor do Senhor e venhamos, ó Pai, de uma maneira tão graciosa, na força e no poder do Teu Espírito, servir o nosso Rei de uma maneira santa e agradável. Por isso, nessa noite, ó Pai, se revela a nós, abre os nossos ouvidos e fala conosco e nos ensina como os eruditos. Queremos ouvir a Tua voz e aprender aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, aqui o versículo 22 diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom. Queridos, essa palavra Enom aqui, Ainon no grego, ela significa fontes. E aí, Enom, perto de Salim. A palavra Salim, no grego, significa paz. Porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao seu encontro. Aqui no caso, esse judeu estava preocupado porque João estava perdendo alguns discípulos para o Senhor Jesus. Parece um pouco absurdo, mas ainda, irmãos, no meio da cristandade, de uma forma geral, existem muitos líderes que têm ciúmes, que ficam assim muito preocupados quando de repente uma ovelha
sai do seu meio ali e vai para outra comunidade, né? E nós não podemos ter ciúmes e nem se preocupar com isso, porque, irmãos, uma vez que verdadeiramente Cristo é a nossa vida, e nós somos de fato filhos de Deus em Cristo, o nosso objetivo é levar as pessoas a Cristo. Não podemos de fato ter competição, né? Precisamos de fato ter uma consciência que estamos aqui para evangelizar o povo do Senhor, edificar o povo de Deus, mas ninguém pode dizer o seguinte: olha, eu tenho uma ovelha, né? Não, jamais. Nós não temos essa capacidade para isso, né? Nós somos ovelhas de um único pastor, o nosso amado Senhor Jesus. Ele é o pastor das ovelhas. Então, aí João disse aqui no versículo 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, um pouco extenso, um pouco longo, aqui está mostrando que, de uma forma tão linda, tão clara, o Espírito Santo, ele está nos assegurando de que João o Batista, porque quem escreveu o Evangelho de João, não foi João Batista, foi o evangelista João, mas o João o Batista, que foi o precursor do Messias. Então, esse João Batista é um, e João, que escreveu este evangelho inspirado pelo Espírito, foi o João, o discípulo do Senhor Jesus, né? Então, querido, João Batista, ele recebeu aqui o lugar exato de precursor de Jesus. O que é um precursor? É o precursor que faz o caminho primeiro, que prepara o caminho para a vinda daquele que veio trazer o reino de Deus, né? Então, havia ainda, queridos, aqueles que estavam dispostos a chamar João de mestre. Aqui nós lemos aqui, vocês observaram, no versículo 26, que alguns ali chamavam João Batista de mestre, porque como ele foi designado pelo Senhor, e quando o Senhor designa alguém para fazer um trabalho para ele, realmente o Senhor o reveste essa pessoa de autoridade. Claro que João Batista, ele foi ungido desde seu ventre materno. O Senhor já havia separado ele para ser o precursor do Messias, daquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. Então, o Espírito Santo quer mostrar, nesse texto que nós acabamos de ler, que João ocupava um lugar bastante elevado, né? Mas que o lugar superior estava reservado somente para a pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Era ele, então ele veio preparar o caminho. Tanto é que, alguns capítulos anteriores, ele vai dizer o seguinte, que após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias ali dos seus pés, que era um trabalho de escravo. Então João se considerou alguém mais baixo do que um escravo. Olha só, irmãos, isso é muito importante. Então Jesus disse algo a respeito de João Batista, que vale a pena a gente dar uma lida. Queria que os irmãos abrissem e deixassem marcado aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, ele disse algo a respeito de João Batista que chama muito a nossa atenção, porque João Batista, ele foi um profeta, ele foi um precursor do Messias. Então ele disse palavras duras para os religiosos, confrontou muitos religiosos, chamando eles de raça de víboras, dizendo para aqueles homens religiosos que o machado está posto à raiz de toda árvore que não produz bom fruto, que seria cortada e lançada fora. Entende, irmãos? Então, ou seja, ele estava dizendo que o mal sempre será cortado pela raiz, que a obra na cruz, ela atingiria de uma forma tão profunda em nós, que ela ia exatamente lá
onde residia todas as raízes da nossa doença, que chama-se pecado. Essa raiz chamada pecado, ela significa ou traz para o ser humano uma insatisfação infinita. Irmãos, um ímpio, um pecador, nada neste mundo irá satisfazê-lo. Sempre vai faltar algo. Quando que nós vamos encontrar essa satisfação? Nós temos uma canção aqui que a gente canta, que é muito linda. Satisfação é ter a Cristo. Achei o segredo, é Cristo no coração. Então, Ele é aquele que nos satisfaz. Satisfação é ter a Cristo. Isso é maravilhoso. Mas aqui, em Lucas 7:28, Jesus diz algo tão importante a respeito de João Batista. Ele disse assim: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Irmão, você consegue entender isso? Que aqui, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por que o Senhor Jesus disse isso a respeito de João Batista? Porque João Batista, o Senhor, era o Pai que fazia todas as coisas através do Filho, ele já sabia todos os desígnios de João Batista. Ele sabia que, em hipótese alguma, João Batista iria negociar a verdade. João Batista foi visto pelo Pai antes dele nascer, e antes dele nascer, o Pai também já veio o fim dele. Porque, irmãos, naquela época, se você contrariasse alguma pessoa que tivesse ali um nível de autoridade, você seria morto, não tenha dúvida disso. Essa era o contexto daquela época. Agora, João Batista, ele confrontava Herodes na palavra, dizendo que ele fazia com aquela mulher, que ele não era casado com ela, era pecado. Então, mas Herodes não matou ele naquele instante ali, porque ele temia o povo, porque tinha João Batista como um profeta, ele era uma autoridade, e João Batista se considerava, ele mesmo, como uma pessoa mais baixa do que um escravo que lavava os pés dos outros quando chegava de viagem. Então, ele era muito baixo, mas muito baixo mesmo. E ele era revestido de autoridade. As pessoas o respeitavam de uma maneira tão graciosa. E todos esses versículos aqui vai falar da humildade de João Batista. Vai falar que João Batista não tinha inveja quando os discípulos deixavam ele para seguir a Jesus Cristo. Isso era maravilhoso. Então, depois vocês sabem que a filha de Herodias, ela dançou numa festa, que ele trouxe muitos convidados, que agradou o rei Herodes. E lembra o que ele fez? Olha, diante de muitas autoridades que ele tinha ali convidado: menina, vem cá, pede-me o que quiseres que eu te dê, ainda que seja metade do meu reino. Ela era uma adolescente. O que eu vou pedir? Foi lá: mamãe, ele disse que para me pedir qualquer coisa que ele vai me dar. E aquela mulher já tinha um ódio tão grande por João Batista, porque a confrontação da palavra com Herodes estava mexendo com ele, e ele falava com a sua amaziada. Isso deixava ela furiosa, ela sentia medo. Filha, fala para Herodes que você quer a cabeça de João Batista num prato. Imagina só. Aí ele ordenou, embora contra a vontade dele, mas como ele havia prometido diante das autoridades, ele era um rei, pediu lá que os soldados fossem decapitar João Batista no cárcere. Imagina só. Então, ele foi um grande homem diante do Senhor. Mas Jesus diz assim: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Queridos, o que significa o menor no reino de Deus, que é maior do que João Batista?
A palavra fala o seguinte, depois nós vamos ver o texto lá de 1 Pedro capítulo 5, que é para a gente se humilhar debaixo da poderosa, potentes mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele vai nos exaltar. Mas qual é a nossa maior humilhação? O que significa estar humilhado? O que significa ser o menor? O apóstolo Paulo dizia o seguinte, lembra de Efésios 3, versículo 8? A mim, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, me foi-me dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Foi dada essa incumbência para o apóstolo Paulo, a mim, o menor. Olha que interessante. Irmãos, nós temos uma mania de querer ser maior, é a teomania, mania de querer ser Deus. Aquilo que foi insuflado, aliás, aquilo que foi inoculado lá em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Satanás, hoje os filhos de Deus, ele não pode tocar em nós, mas ele sopra uma questão de exaltação, ele quer nos exaltar, quer que a gente seja alguma coisa, e a soberba precede a nossa ruína. Todo o soberbo, uma hora ou outra, ele vai pastar. Lembra de Daniel capítulo 4? Quando o rei Nabucodonosor disse, as minhas mãos, a minha sabedoria construiu, edificou tudo isto. E Daniel já havia proferido uma profecia para ele. Olha, Deus disse que você vai pastar, vai comer literalmente capim. E vai nascer pelo aí, você vai ser como um animal, para que você reconheça que Deus é Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi pastar, até que ele reconhecesse, depois ele confessou, em Daniel capítulo 4 mesmo, que há um só Deus, que é todo poderoso. O Deus Elohim, soberano Senhor, Yahvé, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é um com o Pai, e o próprio Espírito do Senhor. Então, o que significa para nós hoje, irmãos, qual que é o momento mais humilhante para nós, como os filhos de Deus? O que significa, irmãos? Nós aqui, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que significa essa palavra menor? Como nós podemos ser menor? Ou como nós podemos ser mais humilhados? Irmãos, não existe nada mais humilhante para os irmãos daquela época, para o próprio Senhor que levou na cruz o nosso vitupério. Era uma forma de justiça humilhante quando algum criminoso cometesse algum tipo de crime, era condenado à morte, e a morte desse criminoso seria uma morte de cruz. Não tinha mais uma sentença mais humilhante, era de fato a pessoa ser morta numa cruz, literalmente, como aqueles 2 ladrões e também o nosso amado Senhor. Era uma vergonha para todos. Então, irmão, se você quer ser o menor no reino de Deus, vive uma vida de crucificado, uma vida de cruz. Porque aí não vai ter mais nada de você, mas Cristo em você. E quando de fato eu vivo essa realidade em minha vida, eu posso ter certeza que eu sou menor. Mas, irmãos, não pare por aí. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 30, dia após dia morro. Mas Paulo já não tinha morrido? Agora, o que significa então dia após dia morro? É que dia após dia, pelo Espírito, pela palavra, pelas circunstâncias que Paulo enfrentava, pelas tribulações, ele estava cada dia mais entregando a sua alma a uma vida de cruz. Não mais eu, mas Cristo. E aí, irmãos, quando isso é realidade em nós, quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nós somos ultrajados e maltratados e humilhados, mais haverá em nós a manifestação de Cristo e mais Deus nos exaltará. Estão me compreendendo?
Então, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, porque João morreu pelo seu Senhor, por dizer a verdade. Ele não negociou a verdade. Irmãos, este mundo sempre procurará de alguma maneira destruir a verdade. Porque qual que é a função de Satanás, irmãos? Lembra que a nossa fé, ela se apoia em fundamentos. Quais são os fundamentos da vida cristã? Claro que começa pelo novo nascimento. A nossa morte e ressurreição em Cristo, depois tem a santidade, depois tem uma série de coisas, justificação. Mas o que Satanás quer fazer? Ele quer destruir os fundamentos. Se Satanás conseguir destruir os fundamentos em nossa vida, o que poderá fazer o justo? Nada. Leia esse texto, Salmos 11, versículo 3. Vamos ler com bastante cuidado, irmãos, porque esse é um salmo que devemos pedir para o Senhor, para que Ele continue mantendo cada dia mais no nosso coração os fundamentos da nossa fé cristã. Salmos 11, versículo 3, que diz assim, olha, preste bem atenção, irmãos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Está vendo aqui, irmãos? Então, Satanás ele quer fazer de tudo para destruir os fundamentos que muitos chamam de doutrina de igreja, mas não é nada disso. Fundamentos são os alicerces pelos quais nós estamos fundamentados, dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos. Nós somos fundamentados sobre os fundamentos que eles deixaram para nós, entendeu? Então, destruídos os fundamentos, o que vai sobrar? Nós vamos edificar sobre o quê? Por isso que tem muita religiosidade no meio do povo de Deus, fazendo isso, trazer a arca para dentro do templo, tem que tocar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que ungir isso, tem que ungir aquilo, tem que, meu Deus do céu, ungir casa, ungir porta, ungir coisas, meu Deus do céu, não tem fundamento escriturístico para isso. A unção é por pessoas, não coisas. Imagina você ungir coisas, misericórdia. Ungir o meu carro, irmão, isso não existe na Bíblia, irmãos. Então, Satanás quer destruir os fundamentos para que ele crie outros fundamentos humanísticos para que o povo de Deus seja dirigido por essas palhas. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre o que nós estamos edificando. Deixa eu ler mais um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, vamos ler esse texto com bastante cuidado. Diz assim, olha só, capítulo 3, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, versículo 8, diz assim a palavra: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão e o seu, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora, queridos, preste atenção no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Agora, um dia nós podemos tratar todos os fundamentos da fé cristã, que eles são muito interessantes e que vai nos ajudar bastante. E o outro edifica sobre ele, e ele vai mostrar qual é esse fundamento depois. Porém, cada um veja como edifica. Então, por favor, irmãos, no edifica, você pode, aqui, Deus vai mostrar os materiais para essa edificação da casa de Deus, que é nós. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, presta atenção no que ele diz aqui no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um,
pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. Então, o Espírito aqui, ele não força. Por que ele colocou madeira, feno e palha? Porque madeira, feno e palha, irmãos, eu conheço muita gente que edifica sobre esses fundamentos aqui. São filhos de Deus, são filhos de Deus. Vai perder a salvação se edificar sobre madeira, feno e palha? Não vai perder a salvação. Mas, queridos, madeira, feno e palha, o que vai provar este fundamento aqui? Que edificou sobre o fundamento. Ele creu em Cristo, creu que morreu e ressuscitou. Então, começa a edificar sobre o fundamento com madeira, feno e palha. Quando Deus for provar a obra de cada um, a palavra fala que nós lemos aqui, que o fogo é que vai provar. Madeira, feno e palha vai resistir? Não. Essa pessoa vai ser salva? Vai, porque olha o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, claro, quem edifica sobre madeira, feno e palha, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Está vendo aqui, irmãos? Mas aqui tem outro material de edificação que é precioso. Ele disse aqui, olha, presta atenção no verso 12. O fundamento é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aí sim. Nós temos que edificar com esse material. Ouro fala da natureza divina, prata fala da redenção, e pedras preciosas fala do trabalho do Espírito operando a cruz em nossas vidas. Nós que éramos carvão, pela pressão, pela profundidade, nós vamos tornar um diamante. De pedras preciosas, seremos transformados em diamantes, naquele que Apocalipse capítulo 10 vai mostrar, que é aquela pedra de jaspe, que nós vamos ser semelhante a ele. Muito interessante. Então temos que edificar sobre um único fundamento, Jesus Cristo, mas cada um veja como edifica, porque a nossa edificação, ela vai ser provada pelo fogo. Então não queira edificar sobre madeira, feno e palha. O que significa madeira, feno e palha? Viver uma vida relaxadamente com o Senhor. Entende, irmãos? Se fomos chamados para o Senhor, nós temos que verdadeiramente viver uma vida derramada a seus pés, viver para Ele. Por que Ele nos comprou? Para a gente viver do jeito que a gente acha que é melhor, do jeito que a gente quer? Não, irmãos. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, se a gente for bem sincero no nosso coração, nós temos que confessar com muita vergonha diante do Senhor, nós vivemos para nós mesmos, infelizmente. Nós estamos edificando sobre madeira, feno e palha. A nossa obra vai se queimar, mas seremos salvos como que através do fogo. Por isso que a tribulação é fundamental na nossa vida. Pedro fala, 1 Pedro 4,12, irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, quando nós entendemos da parte do Senhor, e Ele tem nos dado esse entendimento, essa revelação, para que nós venhamos a sofrer em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo disse isso em Colossenses 1, versículo 24. Muito interessante, irmãos. Mas a obra de Cristo não foi completa? Sim, mas ela dá continuidade através do seu corpo, que é a igreja. Então, o que significa ser um cristão? Um cristão que ele é alegre até no meio da tribulação, até no meio do sofrimento. Isso nós estamos edificando sobre ouro, prata e pedras preciosas. Quanto mais tribulação, mais Ele está nos lapidando. Então nós éramos carvão,
pela tribulação, pelo fogo que surge no meio de vós, que as provações, sofrimentos, perdas, dores, percebe, irmãos? Então, Ele nos transforma em pedras preciosas, mas o Pai não está contente apenas que nós sejamos pedras preciosas, Ele vai começar a nos aprofundar mais nas suas pressões sobre a nossa vida, com fogo, em vida profundidade, para que nós sejamos um diamante nas mãos do Senhor, semelhante àquela pedra de jaspe. Abra, por favor, irmãos, em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos, o versículo 2 e 3, para a gente voltar aqui para o Evangelho de João. Fiz um parênteses aqui muito extenso agora, né? Mas é importante dizer isso, irmãos, para a gente reconhecer o que significa ser uma pessoa humilde diante do Senhor, né? Então, irmãos, aqui, presta atenção, é a visão que João teve da glória de Deus, do trono de Deus, onde Ele está sentado. Aí ele chega aqui no versículo 2, ele diz assim, presta atenção: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Presta atenção, irmãos, a visão que Deus deu a João para mostrar, e disse em Apocalipse 1, as coisas que em breve irão acontecer. Isso vai acontecer, irmãos. Isso está certo no coração do Pai, está registrado na palavra. Então nós não podemos ter dúvida disso. Ele diz assim agora: tem alguém assentado no trono, não é assim? Agora, presta atenção, versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Então, presta atenção, o Senhor Jesus, Ele tem um aspecto, umas pedras muito lindas, mais linda do que diamante ainda, é de aspecto de jaspe. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 11. Veja que lindo, irmãos, eu quero, por favor, que você entenda isso, que isso aqui, se não alegrar o teu e o meu coração, nós precisamos de conhecer o Senhor. É muito profundo, é maravilhoso demais. Apocalipse 21, versículo, eu vou ler o 10 e 11 para a gente pegar o contexto. Final do versículo 9 diz assim, 21, 9, bem no finalzinho: vem, está dizendo para João, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, chamaram João para mostrar quem? Quem, irmão? Quem que vai estar lá? Nós, você e eu, a noiva do Cordeiro. Agora presta atenção: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora presta atenção, lembra Apocalipse lá que nós lemos 4? Aquele que está sentado no trono tem uma pedra, um aspecto de jaspe, claro que é o Senhor Jesus, Ele é toda a realidade. Agora veja aqui o 11, a qual, a noiva do Cordeiro, tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Você entendeu aqui, irmãos, o que isso significa? O que significa a igreja do Cordeiro? O que nós temos em realidade espiritual? O que nós seremos transformados? Por isso, criatura, não fique alarmado quando vem tribulação, quando vem sofrimento, quando vem perda, quando tudo dá errado. É Deus lhe moldando, é Deus bordando pelo seu Espírito as belezas da pessoa de Cristo em sua vida. É muito lindo, irmãos, e nós seremos parecidíssimos com Ele, porque somos filhos de Deus. Então, nós temos a glória de Deus,
E o nosso fulgor, você pode dizer isso assim, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É muito lindo. Depois tem um texto de Êxodo, capítulo 28, que vai mostrar essas pedras, que já começou lá em figuras, mas hoje nós temos a realidade pela fé, e um dia isso vai se concretizar. É muito lindo demais, é profundo demais. Então, queridos, o propósito de João Batista era conduzir as pessoas para onde, irmãos? Ao arrependimento e preparar o caminho do Senhor, ou para o Senhor. Porque João Batista começou a preparar o povo para a vinda do reino. Quando Jesus veio, o que ele pregou? A ele mesmo. João Batista, a pregação dele era assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que João Batista estava dizendo? O reino de Deus está vindo aí. Qual que era a pregação de Jesus? O reino de Deus está no meio de vós, já chegou até vós. Eu sou a realidade do reino. Então, agora, outro detalhe importante aqui em João 3, aqui é que esta passagem nos mostra a beleza da humildade de João Batista. Irmãos, era evidente que o povo estava abandonando a João para seguir Jesus. Eu queria que os irmãos fossem no capítulo 1 e acompanhassem comigo os versículos 36 e 37. Eles pensavam que, porque via toda a piedade de João Batista, que João Batista estava ficando chateado, as pessoas estavam saindo, vamos dizer assim, da sua igreja para seguir a Jesus. Não era assim? O sentimento de muitos hoje em dia? João 1, verso 36 e 37 diz assim: e vendo Jesus passar, disse, aqui João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Porque João Batista estava pregando arrependimento para que o coração deles estivesse preparado para receber o reino de Deus. Mas o reino de Deus chegou, eis o Cordeiro de Deus. No versículo 29 ele disse assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Qual que foi a reação aqui? O que essa pregação trouxe para aqueles que seguiam João? Olha o 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus e não João Batista. Entende, irmãos? Apocalipse 14 fala que nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Entende, irmãos? Olha, eu fico tão triste. Às vezes a gente conversa com pessoas aqui e fala assim: olha, pastor Cláudio, eu sei que essa igreja aqui é muito mal falada em toda a Cidrolândia, mas eu sei que aqui prega a verdade, porque eu tenho assistido isso aqui, visto aqui, né, acompanhado. Mas eu queria muito congregar junto com vocês aqui, mas se eu vier para cá, o meu pastor disse que vai me amaldiçoar. Sem a bênção dele eu não posso sair. Meu Deus do céu! Quem que é o abençoador, irmãos? Senhor Jesus. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, isso é lamentável. Vira a página aí, João 3, versículo 26. Do que nós já lemos lá, né? Agora aqui, então, aquele povo ficou preocupado com João Batista e disseram para João assim, olha só, João 3, 26. Foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. E todos estão seguindo eles. Você não vai ficar preocupado? Você não vai fazer alguma coisa? Estão seguindo a Jesus e não a você. Está perdendo valor. Se você está perdendo, João não estava encarcerado ainda. Entende, irmãos? Então, aqui, irmãos, dentro desse contexto, os discípulos de João, eles se sentiam preocupados com este fato. Estão deixando a tua comunidade, estão seguindo Jesus. Mas quem que estava certo? Os seguidores de Jesus. João veio preparar o caminho do Senhor, veio pregar o arrependimento, porque olha, está vindo aí o reino de Deus, está bem pertinho. Então,
Para aquele povo lá, que ficou preocupado com João, não lhe agradava ver seu mestre sentar-se no último assento e ocupar o segundo lugar. Antes de Jesus vir, João ocupava o primeiro lugar, mas agora Jesus veio, ele foi deixado para trás, segundo lugar, porque não agradava àqueles discípulos de João ver que João ficava abandonado. Eles não queriam isso, talvez tinha até pena de João, irmãos. E também, enquanto as multidões foram ouvir o novo mestre, esse mestre agora com um M maiúsculo, que era o nosso amado Senhor Jesus. Mas, irmãos, graças ao Senhor Jesus Cristo, os discípulos aprenderam o porquê deixar João e seguir Jesus. Lá, Jesus, no capítulo 6 de João, ele disse uma coisa muito, muito interessante. Naquele lindo discurso, que ele disse: quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não poderá ser meu discípulo. Isso, muitos ali se escandalizaram, disseram: quem pode ouvir esse discurso? E muitos o abandonaram. Aí Jesus, em João 6, versículo 67, ele disse assim, então perguntou Jesus ali, para os 12, porventura, quereis vós também, vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, lembra? Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Porque Pedro agora entendia que todas as palavras que Jesus falava, exortava, atingiam o coração dele. Quando você está conversando com um amigo teu que é ímpio, quando você fala de você mesmo, isso não vai atingir nada e nem ninguém. Mas quando você fala de Jesus, da sua palavra, você vive essa realidade, a palavra que sai da sua boca vai atingir o coração daquela pessoa. E ela vai atingir a partir do momento que você crê que ela vai operar. Eu creio que quando eu estou pregando o Evangelho, que a palavra do Senhor não vai voltar vazia, ou vai produzir morte ou vida. Porque 2 Coríntios 2,15 está escrito assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, como nos que são salvos. Então a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Ou ela produz vida, ou ela produz morte. Mas como assim ela pode produzir morte? Quando a pessoa não acolhe o amor da verdade para ser salvo, Deus envia a operação do erro. Deus permite que Satanás cegue o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos. Tem muita gente pregando a Bíblia e não crê na palavra de Deus. Lembra daqueles judeus? Lá em João capítulo 5, os últimos 3 versículos, eles afirmavam que criam em Moisés. Jesus confrontou dizendo para eles o seguinte: se vocês crescem nos escritos de Moisés, vocês também crereis em mim, porque Moisés falou a meu respeito. Agora, se vocês não creem nos seus escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Eram mestres em Israel, eram ensinadores, doutores da lei, entende, irmãos? Mas não criam naquilo que eles professavam. E hoje, você acha que a coisa está diferente? Hoje, queridos, muitos sabem fazer funcionar o mecanismo da religião, com tantos apetrechos e acessórios que são introduzidos no meio do povo de Deus. Essas malditas campanhas, disso, daquilo, tem campanha até de oração. Por que não tem campanha para amar o irmão? Por que não tem campanha para morrer cada dia mais com Cristo na cruz? Por que não tem campanha de viver uma vida de crucificados? Por que não tem campanha de pregar o Evangelho verdadeiro? Para que não faz campanha para que Deus abra o entendimento dos ímpios dessa cidade, para que eles creiam no Evangelho da graça? Esse é o interesse de Deus, mas não é o interesse de muitos que estão com seus olhos vendados. Paulo fala: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele vai dizer em Filipenses 3, versículo 18, que
muitos do que andam entre nós são inimigos da cruz de Cristo. Evangélicos vazios do Evangelho, que quando você fala de Cristo e a cruz, eles dão um pulo lá para trás. Acha que nós temos uma doutrina aqui nessa comunidade, acha que lá eles têm outra, mas que igreja que é essa? Espera aí, irmãos. Evangelho é inegociável. E sem o Evangelho não tem vida cristã autêntica, não tem cristianismo verdadeiro. E onde não tem o Evangelho, pode ter certeza, vai ter multidão de pessoas. Mas quando tem o Evangelho, é um pingo de pessoas. João Batista tinha 2 discípulos. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos deixaram João seguir o Jesus. Aí está certo. Seguir aquele, não é assim, irmãos? Irmãos, vou dizer algo assim que está bem no meu coração, bem profundo no meu coração. Eu tenho tido muito cuidado com isso. Por isso que quando eu fico doente, eu só falo depois que eu estou curado. Sabe por quê, irmãos? Aqui, nesse texto que nós lemos aqui, muitos ficaram compadecidos de João, ressentidos de João. João, aquele lá, encontramos além do Jordão, ele está batizando, e as pessoas estão indo ao encontro dele. Se é que Jesus não batizava, eram os seus discípulos? Por isso que eu vou dizer algo para vocês aqui, irmãos, guarde bem isso. Em algumas ocasiões, a compaixão de um amigo queridíssimo pode ser o pior que pode acontecer conosco. Por que estou dizendo isso? Porque pode nos fazer sentir pena de nós mesmos. Mas João não tinha essa motivação no seu interior. João, imagina quando Pedro chegou para Jesus: Senhor, quando Jesus disse o seguinte: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja crucificado, escarnecido, morto, ao 3º dia ressuscite. Jesus, vem cá. Isso de modo nenhum, meu mestre, pode acontecer. Você não pode morrer, Jesus. Arreda de mim, Satanás. Um cristianismo sem cruz, ele é diabólico. É diabólico. É um perigo. Perigosíssimo demais. Meu Deus do céu. Porque, irmãos, muitas compaixões de muitos amigos e irmãos pode nos estimular a crer que Deus não nos tratou nós com justiça. Eu conheço muita gente assim. Meu Deus do céu, mas muita gente. Mas João não estava acima disso não, irmãos. Porque ele disse aqui em João 3,30, está aí aberto em João 3, olha o versículo 30, o que ele disse aqui? Ele disse assim, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. E por que isso está escrito? Porque isso era verdade em João Batista. Convém que ele cresça, que ele seja exaltado e que eu diminua. Eu vim para fazer uma missão e acabou minha missão, não tem mais nada que fazer aqui. Então pode me decapitar aí. Convém que ele cresça, que eu diminua. Agora, irmãos, de onde que vinha a humildade de João Batista? De onde que vinha essa humildade? A humildade vem da compreensão de quem Deus é. Quando nós sabemos quem Deus é, você vai saber quem é você. Aí está o segredo da humildade. Lembra do profeta Isaías? No ano da morte de Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O que Isaías disse quando ele viu o Senhor? Ai de mim, estou perdido. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até então Isaías era o profeta. Mas quando ele viu o Senhor, ele pôde se desesperar, porque a luz da glória de Deus, aquele facho de luz, veio sobre Isaías e ele se enxergou sobre a luz de Deus. Salmo 36 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie. Então, quando a luz do Senhor é incendida sobre nós,
a gente consegue enxergar sobre a luz dele, mas ele nunca vai nos condenar, irmãos. Ele vai mostrar quem de fato nós somos. Irmãos, tem tanta perversidade no nosso coração, tem tanta coisa podre que tem que ser removida, para que a gente viva uma vida de humildade. Então, irmãos, João Batista não tinha visões infladas de si mesmo, não tinha. Ele não tinha um alto conceito de si mesmo, ele não estava lá para construir a sua autoestima e promover o seu próprio ministério, não, irmãos, ou a sua reputação, porque qual que era o objetivo de João? Era exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, exaltar quem era Jesus. Ele encontrou grande alegria no seu papel de entregar a noiva ao noivo, porque ele estava preparando o precursor. Então, imagina Jesus, João Batista, entregando a noiva para o noivo. Sabe o que ele disse? Aqui, tem um texto aqui, em João 3, verso 29 aí. Veja o que ele disse aqui em João 3, 29. Ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que é ele, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Irmão, João Batista, ele sabia o que era a voz do Senhor, sabia que ele era o noivo, foi revelado para ele. Então ele fazia discípulos não para ele, mas ele fazia discípulos para entregar para o noivo, para o dono daquele que ele conquistou. Entende, irmãos? E ele diz aqui em João 3, 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Irmãos, confessar para vocês aqui, como eu tenho me alegrado com a palavra de Deus, como Deus tem, como que rasgado o seu coração e nos fazer ver as realidades da sua palavra, da sua voz, está ao alcance de qualquer um de nós, irmãos. Basta ter uma vida relacional com o nosso amado Senhor. Então, ele continua dizendo: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Irmãos, que convicção tinha João Batista aqui? Eu sou amigo do noivo. Olha, não tem coisa mais preciosa do que ouvir a voz do noivo. Agora essa alegria já se cumpriu em mim. Então pare de me seguir. Segue o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele é maravilhoso. Essa alegria, João está dizendo o seguinte: olha, eu já sei quem tenho crido. Eu já tenho uma plena convicção. Para que eu vim e para onde vou? E qual foi o galardão que o Senhor Jesus Cristo expressou a respeito de João? Entre os nascidos de mulher, não houve ninguém, homem maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor, quem são os menores? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precioso demais. Então, irmãos, por um lado, os discípulos de João estavam muito preocupados, porque o número dos seus seguidores estava diminuindo, enquanto os números de seguidores de Jesus estava aumentando. Agora, e João não parecia estar fazendo nada para corrigir a situação, eles ficaram tão preocupados, Mas, segundo eles falam com João sobre suas preocupações, João explica que a causa de preocupação deles era a causa da grande alegria dele. Estão preocupados que isso é a causa da minha grande alegria. Se aquele povo estão seguindo o Senhor, para mim não tem alegria maior. É precioso demais. Que coisa linda, irmãos. Então João não estava aqui tentando construir seguidores para João, mas sim seguidores para Jesus. Hoje em dia, as pessoas são seguidoras de pastores. Desculpa aqui, irmãos. Mas não do Senhor Jesus. Tem muitos irmãos e irmãs e muitos pastores que são muito sérios e têm a revelação de Cristo e pregam a Cristo, mas eles não agradam pessoas.
não passa a mão em pessoas, nem cabeça de cobra. Olha Cristo, vá para Ele. Um dia eu fui todo lá, um monte de problema, dificuldade, falei, Glênio, eu tenho um problema sério, porque toda sexta-feira ele falou, você passa aqui que eu tenho que falar com você toda sexta-feira, de período de faculdade. Porque ele estava preocupado, porque a faculdade é a pior desgraça que tem de teologia, porque entra pensando uma coisa e sai pensando outra. E falou, você fica firmado em Cristo e a cruz. Eu fui lá e falei, olha, ele falou assim, Claudinho, hoje, quando você for para casa, vai para o teu quarto e fala com ele. Eu não posso responder isso. Ele é o Senhor da igreja, ele é o dono, e você tem que resolver com ele, não comigo. Isso é um problema teu com ele, não comigo. Falei, meu Deus, fiquei bravo. Falei, caramba, que pastor grosso. Mas, porque eu já estava gostando das conversas com ele, sabe? Do Glenn, então, eu já estava fazendo dele um ídolo. Mas que bom que ele agiu assim comigo. Graças ao Senhor. Cristo é o pastor da igreja. Nós somos simplesmente ovelhas guias, apontando o caminho. É para Ele, é para Cristo. Para Cristo. Vamos parar de conversa fiada. É para Cristo. Então, como a estrela da manhã, João estava desaparecendo de vista enquanto o sol nascia no céu. Volta aqui no capítulo 1, vamos ler o versículo 8 e 9. João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim, aqui fala dele, João, o evangelista, está escrevendo a respeito de João Batista. Versículo 8 diz assim, ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Qual que é a diferença entre João e nós? Nenhuma. Hoje nós testificamos dele, de Cristo. E o 9, a saber, então, João, ele veio para que, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, ou o homem todo ilumina. Então, João tinha assegurado para os seus discípulos que ele não ocupava a primeira posição, nunca foi da vontade dele, mas sim como enviado, como um mero arauto, aquele que veio trazer a notícia, preparar o caminho do Senhor, alguém que anuncia o precursor, do caminho para o maior que havia de vir. Por isso que eu quero dizer para vocês uma lição aqui. A nossa vida cristã, ela seria, irmãos, muito mais fácil. A nossa vida cristã seria muito mais fácil se houvesse mais gente disposta a desempenhar o papel secundário e subordinado. Foi assim com Jesus. Olha o que Jesus Cristo disse aqui, o nosso Rei, o soberano Senhor, em Lucas 22, verso 27. Abram lá comigo, por favor. Veja o que o nosso amado Senhor disse. Isso aqui, irmãos, é para a gente cair de vergonha, com a cara no pó. Nós temos que colocar a boca no pó. Porque olha o que ele disse aqui. Lucas 22, versículo 27. Pois qual é maior? Ele faz uma pergunta aqui para os seus discípulos. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Claro que é, o maior é que está na mesa. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Meu Deus! Se o Rei deste universo, o dono da vida, veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Quem somos nós, irmãos? João Batista foi um homem muito humilde, graças ao Senhor. Ele também nos deixa uma importante lição para nós, segundo todos esses versículos que nós acabamos de ler. O que é a humildade? Guarde bem isso aqui, isso que é importante. A humildade, irmãos, é o lugar da inteira dependência de Deus. Humildade é o lugar da inteira dependência de Deus,
é pela própria natureza das coisas, o primeiro dever e a mais alta virtude da criatura. A raiz de todas as virtudes é viver uma vida de crucificado com Cristo. Não existe outra maneira, sermos mais humildes. E assim, o orgulho ou a perda dessa humildade, sem sombra de dúvida, ela é a raiz de todo pecado e mal. Sabe o que Pedro tem a nos dizer sobre a humildade? Aí nós vamos encerrar aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero que os irmãos lembrem aqui de uma coisa. Queridos, Pedro aqui está retratando uma experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Lembra de João capítulo 13, nos lava-pés? Quando aqueles 12 discípulos sentaram, eles olharam na porta, mas cadê a escrava para lavar os nossos pés? Não tinha nenhuma escrava, porque era comum ter uma escrava. Então Jesus pediu para que eles sentassem e se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia de água, se ajoelhou e começou ali lavar os pés dos discípulos. Mas quando chegou em Pedro, o que Pedro disse para o Senhor? Tu não me lavarás os pés. Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah, então me lava os pés, a cabeça, tudo. Não, só os pés, porque o resto já estás limpo. Você já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Agora, vamos ver que tipo de lição que Pedro aprendeu aqui. 1 Pedro 5, versículo 5. Olha só, presta atenção, irmãos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade. Sabe o que a palavra aqui significa? Cingi-vos todos de humildade. Ele está dizendo: todos vocês vistam um avental de humildade. Porque Pedro tem em mente aqui o dia do lava-pés. Entende? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha: cingindo de humildade, ele vestiu aquele avental de escravo, nosso Senhor. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E o versículo 6 ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Está vendo? Que grande lição Pedro, então, aprendeu com o nosso amado Senhor. Olha, o que eu fiz para vocês, o Senhor Jesus disse em João 3, vocês não sabem agora, mas vão saber depois. Quando o Espírito se apossou de Pedro, no dia de Pentecostes, tudo que ele ouviu do Senhor Jesus foi revelado a ele agora. Então ele pôde vivenciar essas experiências, porque o que habitava nele era aquele que era manso e humilde de coração. E como João Batista disse, o homem, João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for enviado. Se o novo mestre, ele estava ganhando mais discípulos e seguidores, não era porque ele estivesse ali roubando de João, mas sim porque Deus o estava dando a Cristo. João 6,37, lembra? Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Então, irmãos, essas são as lições de João 3, de 22 até 30. Mas nunca se esqueça, convém que ele cresça e eu diminua. Ele crescendo, ele não é humilde. A humildade nossa vai crescer na proporção da formação de Cristo em nós. Quanto mais ele cresce, mais gente desaparece, que vai aparecer é Cristo, a glória. Quem sabe as pessoas podem ver em nós um facho, daquela pedra de jaspe, que é o nosso próprio Senhor, que nós vamos ter também. Já temos pela fé, é uma questão de tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e continue falando aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração.
Pai Santo, obrigado por essa noite tão preciosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo tempo que estivemos em torno da Tua Palavra, ouvindo a Tua voz. Nos dê sempre discernimento espiritual, Pai, para compreender a Tua Palavra e nos faça ver além da letra a Ti, Senhor. Que a cruz opere em nós profundamente, removendo tudo aquilo que precisa ser removido e colocando mais de Cristo em nós. Nos ajuda, Pai, a Te conhecer. Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Pai, só de pensar que um dia nós estamos longe do Senhor, isso já nos traz angústia e amargura. Pai, mas firma os nossos passos na Tua Palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Leva-nos guardado para os nossos lares, porque cremos que vamos dormir e pegar no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar com segurança. E em Cristo nós oramos.